E aí, vamos começar. Pessoal, hoje o assunto da nossa revisão é estática de corpos sólidos. Nós vamos estar resolvendo as questões praticando o aprendizado 2, 3, 5, 7, 9. Essas pequenininhas aí. E depois nós vamos resolver aprofundando o conhecimento 1, 2, 3 e 4. É o assunto da sua prova, né? O assunto da sua prova de quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Então vamos nessa aí. Ó, estude, porque não tá brinquedo essa prova, não. Galera, vamos ver, eu vou ler primeiro. Essa seta de vermelho tá aí, não sei porquê, não era para estar, tá? Eu que devo ter feito ela algum dia na minha vida. Vamos lá. Questão 2. Um corpo de gelo de massa 1 kg é sustentado em repouso contra uma parede vertical sem atrito, por uma força de módulo F. Então, essa força aí que faz um ângulo de 30 graus com a vertical, como mostra a figura. Dados aí, qual é o valor da força normal exercida pela parede sobre o bloco de gelo em Newton? Galera, eu vou abrir isso aqui e vou travar aqui em cima. Ao abrir e travar ela aqui em cima, vamos lá. Primeiro, eu vou pedir uma ajuda de vocês, que eu vou apagar essa linha vermelha aqui, para vocês não se confundirem. Então, vamos lá. Primeira força que eu tenho. Qual é a força que eu tenho? Vamos lá. Força que eu tenho. Epa, grosso desse jeito, não. Eu tenho a qual força? Força peso. Certo? Tem a força peso. Qual é a outra força que tem? Toda ação tem uma reação. Foi feita uma força na parede, eu tenho uma reação. Que é perpendicular à superfície, formando 90 graus. Aqui é meu normal. Então, eu preciso achar a condição de equilíbrio. Gente, ao decompor essa forcinha, vamos chamar aqui de eixo X e eixo quem? Y. Essa força está ao contrário. Então, aqui é quem? Não é Fx? Ali está meu F quem? Fx. Então, a pergunta é a normal. Então, já consegui dois vetores de mesma direção em sentidos o quê? Oposto. A normal é igual a Fx. Normal é igual... Quem é Fx? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é F, ó, vezes cateto oposto, vezes o seno de 30 graus. Ele falou que fez uma força de quanto? Ele falou que fez uma força, não falou? Ele falou alguma coisa? Na verdade, quer saber qual o valor dessa força normal exercida pela parede sobre o bloco de gelo em newtons. Tá, mas calma, eu não sei essa força. Mas ao decompor para o eixo Y aqui, eu tenho Fy. E aí eu tenho outra situação de equilíbrio, que Fy é igual ao peso. Fy é F vezes o cosseno do ângulo, que é 30 graus, e o peso é massa vezes gravidade. Então eu acabo de achar F. Quem é F vezes cosseno de 30, 0,87. Massa, 1, gravidade 10. A força, então, é 10 dividido por 0,87. Não vou fazer essa conta, vou substituir lá em cima. Normal, então,
é igual à força 10 dividido por 0,87 vezes o seno de 30. Quem é o seno de 30? Meio. Vai ficar normal é igual a 5 dividido por 0,87. Normal, então, é quanto? Vai ficar quanto aí? Normal vai ficar 5 dividido por 0,87. 0, quanto? 87. Isso dá aproximadamente 5,7, ou melhor, dá 747 newtons. Então, é aproximadamente ou 5,8 newtons. Gabarito, letra B. Beleza? Galera chegando ainda. Então, aí a nossa questãozinha. Gente, não é difícil, é trabalhoso. Você vai ter que ir e voltar. Se não olhar para o eixo X, olha para o eixo que Y. E aí, tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá, galera. Alguma dúvida? E aí? Essa pode cair na prova, né? Pode ou não? Pode. Tá fácil ainda essa aí. Essa tá boa. Galera, então, só para explicar de novo, ele perguntou normal, condição de equilíbrio, achar no mínimo duas forças de mesma direção em sentidos o quê? Opostos. Olhei para o eixo X, então no eixo X eu tenho a força X e a normais iguais, mesma direção e sentidos opostos, então elas ficaram iguais. Olhei para o eixo Y, peso e FY, mesma direção, e sentidos opostos, elas ficaram iguais. Calculando, acabou. Olha aí, na hora que terminar de copiar, vocês me avisam para eu ir para a próxima. E aí, posso? Vamos lá. Vou para a próxima. Vai voltar sempre para
Próxima questão, a questão de número 3, teoria, ó. Teoria. Só para a gente ver aí. A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça aplicando-se menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em... Qual letra é essa aí, gente? Qual letra? Teoria. Quero saber de vocês. Questão 3, teoria. Olha aí, depois vocês falam que eu não sou bonzinho. Olha a questão 3. Teoria. Qual a resposta? Quem achou aí, me fale. C. Camille, por que que é C? Camille, por que que é C? E aí? Qual letra? Camille ficou entre dúvida de quem? Alan, letra D. Alan, por quê? Me explique. Camille, A, C, E, A, D, como é? Qual é essa aí? Entre C e D. É porque ficou estranho lá em cima. Entre C e D. Alan falou quanto maior a distância, menor a força. Ok. Só que a pergunta não é essa. Presta atenção na pergunta. Para apertar uma peça aplicando menor intensidade de força possível, essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado. Ela deve ser segurada. Eu marquei a B. Por que que você marcou a B, Yuri? Por causa da, não sei, a inclinação da mão me chamou a atenção. Ô, Eu acho doidona? que aí Cassia. seria, Cassia aplicaria. marcou qual? A B? Eu É. marquei a B. Por que inclinação? E aí? Também possui ângulo, não. Galera, vamos pensar uma coisa? Eu travei, não travei. Eu não vou nem marcar a resposta. Eu só vou explicar uma coisa. Olha para vocês. Momento é o produto da força pela distância. Só que detalhe, essa força e essa distância tem que formar qual ângulo entre si? 90 graus. Só que não é a distância, é perpendicular ao eixo de rotação. Então, eu tenho uma chave. Se eu aplico uma força perpendicular em maior distância,
eu vou aplicar uma força menor. Então, a resposta mesmo é a letra qual? Letra D. Né? Letra D. A resposta correta mesmo é a letra D. Por quê? Primeiro, está sendo aplicado formando 90 graus e está mais distante. Entendeu, Alan? Não é só mais distante, tem que formar qual ângulo? 90 graus. Certo? Tem que não só formar, não só mais distante, tem que formar 90 graus. Isso é o interessante. Ok? Vou para a próxima. Essa eu não tenho que falar muito, não. E toda hora volta lá. Questão 5. Com vocês aí. Comece a pensar a questão 5. Vou travar ela já. Vá lá, vocês, questão 5. E aí? Vamos fazer massa essa questão. É legal ela. Gosto demais dessa questão. Vamos ver, fazer de várias cores aí. Olha para vocês verem. Pessoal, vamos aí para nossa segunda aula, né, do Enem. Hoje nós vamos falar de movimento uniforme. Pessoal que está assistindo as aulas aí, dê lá a curtida, se inscreva no canal para você estar recebendo. Lembre que vão ser 48 aulas, né? Vamos nessa? Às terças e quintas-feiras. Então lá, ó. Questão 5. Um bloco de massa, tirando os dados. Massa, 1 quilo, é preso a uma polia de raio 0,2 metros por meio de um fio inextensível, sem massa, como mostra a figura. Sabendo que o bloco descreve com aceleração, quanto é a minha aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado,
Calcule o torque em newtons por metro realizado pelo fio na extremidade da polia. O torque realizado pelo fio na extremidade da polia. Galera, primeiro passo, identifica as forças. Que força que eu tenho aqui? Peso. Que força que eu tenho aqui? Tração. Vou pôr de outra cor essa tração, pra vocês entenderem. Vou pôr roxinho. Eu tenho aqui tração. Toda ação tem uma reação. Tração. Ele falou que o bloco desce, então o movimento é para onde? Para baixo. Então, a primeira coisa que eu vou definir é toda força a favor do movimento positiva, toda força contrária ao movimento, o quê? Negativa, é igual a massa vezes aceleração. Então, força-peso é massa vezes gravidade menos tração é igual a massa vezes aceleração. Vamos lá. Massa 1, gravidade 10 menos tração é igual a massa 1, aceleração 3. Olha o que vai acontecer. 10 menos tração é igual a 3. A tração está negativa, eu passo para lá e passo para cá. Vai ficar assim, tração igual a 10 menos 3. Isso é quanto? 7 newtons. Mas, pessoal, não foi isso que ele perguntou. Olha lá. Então, o que ele me perguntou? Ele me perguntou o torque. Então, para me achar o torque, eu preciso de um eixo, que é isso que vai girar, e a distância desse eixo. Então, o torque é a força vezes a distância. Mas que força que é essa que está sendo aplicada? É a tração vezes a distância. Então, torque é igual. Quanto é a tração? 7. Quanto é o deslocamento? É a distância do eixo? 0,2. Então, torque é 1,4 newtons. Super tranquilo isso aí, ó. Beleza? Tranquilaço isso aí. É o assunto lá da nossa primeira unidade misturado com o assunto da segunda unidade. E aí, tudo tranquilo? Copiaram esse negócio aí? Copiei não, professor. Nesse tempo eu copio, porque eu tô colocando aqui o lanche do meu irmão. Vou ter que esperar. Não, pode dar continuidade. Quando terminar a aula, eu copio. Tá bom. E aí? Tudo tranquilo? Camille já se inscreveu em quê? Já me inscrevi. No seu canal do YouTube. Ah, massa, obrigado. Você viu lá? Recebo direto Tem seus coisa demais. vídeos. Tem coisa demais lá. Se inscreva mesmo, galera. Eu estou fazendo lá as 500 questões para o Enem. Como é o nome? Com habilidades e competências. Massa demais suas aulas, adoro. Ó, que massa, valeu. E eu que não assistia nada na escola, tô assistindo em casa. Tá vendo como as coisas estão mudando? O que um covil não faz?
E aí? Alguém? Camila, indique para a galera para ver aí o pessoal de outras escolas, entendeu? Tá bom. Vou postar no WhatsApp e no meu Instagram pro povo seguir e se inscrever. Valeu. Ô, galera, resolveram aí? Vocês 2 viram pontos, que... viu, Gugu, na média. Tá bom. Quer agora? Que cor? Laranja, tá aí, ó, na tela, ó. 1, 2. Tá valendo, só porque eu gosto de você. Então, tá bom. Ô, galera, vocês viram que é o assunto da... Juntou o assunto lá com lá, né? O assunto da primeira unidade com o segundo. Isso acontece muito. Beleza? Vamos para a próxima? Posso? Vamos. Alan, entendeu aí? Tranquilão? Então vamos para a próxima. Ah, toda hora que eu saio desse, eu tenho que... Olha aí, questão 7 de balança. Vocês, vamos lá, eu vou travar aqui. Travar aqui não. Vou travar aqui para vocês verem isso aí. Vá lá. Qual é a resposta? Então vamos lá, questão 7. Eu vou aumentar aqui, eu vou ler primeiro, depois aumentar para o desenho, tá? Uma balança romana consiste em uma haste horizontal sustentada por um gancho e por uma articulação fixo. Articulação fixo. A partir desse ponto, um pequeno corpo P pode ser deslocado na direção de uma das extremidades a fim de equilibrar um corpo colocando um prato pendurado nas extremidades opostas. Observe a ilustração. Gente, ele segura aí, ó, põe um pezinho, vai até o braço equilibrar. Quanto P equilibra um corpo de massa? Então, ó, uma situação. Quanto a massa do corpo é quanto? A massa do corpo é 5 quilos. E a distância D de P até o ponto, a distância é quanto? 15 centímetros. Para equilibrar outro corpo, ó, situação 1, massa 1. Para equilibrar outro corpo de massa, situação 2, 8 quilos. A distância em centímetros D até o ponto de articulação deve ser igual. Epa, eu tenho duas situações, hein? Vamos pensar situação 1. Na situação 1, eu vou ter o seguinte, eu vou só desenhar uma barra. Eu vou ter o peso 1, o eixo aqui, né? Meu eixo. E o peso P. O peso P. Só que esse peso P é o mesmo. Então, ó, situação 1. O momento de 1 é igual ao momento do peso. Momento de 1
é a massa de um, a gravidade e a distância. Ele falou distância. É igual ao peso. O peso, P, vezes a distância. Gente, essa distância aqui, ó, é só x, que é fixa. Então, m1 vezes a gravidade vezes x é igual ao peso vezes a distância. O que eu vou descobrir? O meu x é constante, então x é igual ao peso, à distância, à massa de 1 vezes a gravidade. Guarda isso. Isso é a situação 1. Para a situação 2, vai acontecer a mesma coisa, ó. Situação 2, o que vai mudar é o quê? Eu vou ter uma balança, vou pôr de preto. Eu tenho uma balança. O peso aqui é o P2. E aqui é o peso P. E o meu eixo está aqui. E essa distância é x. Então, eu também tenho que... O que eu tenho? Vai ficar apertado aqui. Vou subir aqui. O que eu tenho? Que o momento de 2 é igual ao momento de P. Quem é o momento de 2? É o peso de 2 vezes a distância, que é x. É igual o momento de P, que é o peso, vezes a distância. Agora, calma. Vamos pensar. Quem é o peso de 2? É a massa de 2 vezes a gravidade. Quem é o x? É o P vezes a primeira distância, 15, dividido por m1 vezes a gravidade. É igual a P vezes a distância. P e P, posso cortar. Gravidade com gravidade, posso cortar. Então, a distância é igual a M2, 8, vezes 15, dividido por M1, 5. 15 com 5 é 3, 8 vezes 3 é quanto? 24 centímetros. 24 centímetros. Tem como fazer para uma regra de 3? Tem. Só que eu preciso ficar atento, que é o seguinte, ó. Vou fazer bem aqui, nesse preto aqui. Como que eu faria por regra de 3? Eu faria assim. 5 quilos está para 15 centímetros. 8 quilos está para X. Lembrar que são inversamente proporcionais. Como é? São inversamente, não. Massa e distância, né? Diretamente proporcionais. Então, meio pelos extremos. Então, vai ficar 5x é igual a 15 vezes 8. X é igual a 15 vezes 8, dividido por 5. 15 com 5 é 3. X, então, é 3 vezes 8. 24 centímetros. Dá para fazer assim também. Certo? Dá para fazer dessas duas formas aí.
Agora, Alan, toma cuidado na hora de montar essa regrinha de 3, viu? Você tem que ficar atento à montagem dessa regrinha de 3. Saber o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Quanto tiver duas forças, pode fazer por regra de 3. Agora, fique atento à ideia, gente, de como fazer isso aí, se é diretamente proporcional ou se é inverso. E aí, posso ir para a próxima? Não, tô copiando. Oh, meu Deus. E aí? Vamos para a próxima? Olha a nona aí. Depois nós vamos aprofundando no conhecimento. Olha a nona, teórica. Teórica, vá vocês aí. Resolva essa aí para mim. Veja qual é essa aí, galera. E teórica, né? E aí, galera, qual é essa aí, teórica, para a gente depois ir para as de cálculo pesado? Nem começou ainda.
Kessia, C por quê? Porque eu acho que eu tirei pela letra B, na verdade, né? Acho que é o martelinho aqui, ele tá tirando o prego, né? Isso. Aparentemente. Aí eu pensei, deve ser interfixa. Você foi pela letra B, né? Então, resposta correta, letra C, viu? Vamos lá. Letra. Vamos ler a questão, né? Que é bom. O nosso cotidiano, as alavancas são frequentemente utilizadas com o objetivo de facilitar algum trabalho ou para dar alguma vantagem mecânica, multiplicando uma força. Dependendo da posição relativa do ponto fixo ou do ponto de apoio de uma alavanca em relação às forças potente e resistente, ela pode ser classificada em três tipos: interfixas, não é isso? Interpotentes e interresistentes. Tá legal? A figura mostra as três tipos de alavancas. Então vamos lá. A primeira figura, observamos que é a força potente, né? Não ajuda, está entre a força resistente e o apoio. Essa alavanca é interpotente. Letra A, ela é interpotente. Letra B, na segunda, o apoio está entre a força resistente e a força potente. Logo, trata-se de uma alavanca interfixa. Ela está fixa, a alavanca fixa. E a terceira é interresistente. Então, letra C. Entenderam o que é interponente, interfixa e interresistente, né? Beleza! Agora, galera, nós vamos para três questões. Uhul! Três questõezinhas legais demais da conta, né? Essas três questões aí são o bichão. Vai misturar todo o assunto da primeira unidade, e aí assim vai, tá? Não é difícil, parece que é difícil, mas não é difícil. Então vamos ver essa aí. Tenta fazer essa primeira aí. Yasmin, essa aula fica gravada e eu envio lá no grupo do institucional. Eu ponho lá no YouTube, fica lá no grupo institucional. A aula de ontem já está no YouTube, lá no canal. Todas as aulas eu gravo e coloco no canal. E aí? E aí? E aí? Questão 1, barra pesada.
E aí? Esta é boa. Vamos ver. Galera, eu vou ler, depois eu vou parar na figura e aí nós vamos fazer a ideia dela aí, tá? Vou ver. O desenho abaixo representa um sistema composto por cordas e polias ideais de mesmo diâmetro. O sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P e uma barra rígida AB de material homogêneo de comprimento L. A barra AB tem peso desprezível e está fixa a uma parede por meio de uma articulação em A. Em um ponto X da barra é aplicada uma força de intensidade F. Na sua extremidade B está presa uma corda do sistema de polias e cordas. Desprezando a força de atrito, o valor da distância AX para que a força F mantenha a barra AB em equilíbrio. Para manter a barra AB em equilíbrio. Na posição horizontal é... Epa! Vamos olhar essa figura, galera. Essa figura que está o segredo. O bichão da questão está aí. Vou travar em cima dela. A pergunta é... Vamos começar pela pergunta. Ele quer saber essa distância aqui. Então, olhando para cá, isso é o eixo. Concorda comigo? Ele quer saber essa distância, isso é o eixo. Em resumo, não tem uma outra força aqui, ó, sendo aplicada aqui para cima, que eu vou chamar de T. Chamei de T. Então, uma para baixo e uma para cima gira em sentidos opostos, equilíbrio. Qual é a situação de equilíbrio? O momento da força F é igual ao momento da tração. O momento da força F é igual ao momento da tração. Que é o momento da força F? É a força F vezes X. Que é o momento da tração? É a tração vezes o comprimento. Beleza. Até aqui eu cheguei. Mas qual é o problema? Quem é a força F? Quanto vale a força F? Não sei. Eu poderia fazer o seguinte: quem é X? X é a tração vezes L dividido por F. Tração vezes L dividido por F. Não tem nada disso. Então, eu preciso achar essa tração aqui, ó. Quem é o meu ponto de interrogação é a tração. Então, eu vou olhar o desenho separado. Olhando o desenho separado, eu vou até aumentar ele ainda, ó. Eu vou olhar para esse desenho. Olhando para esse desenho, eu tenho peso, tração 1, tração 1. Tração 2, tração 2. Toda ação tem uma reação, tração 2. Tração 3, tração 3. Toda ação tem uma reação, tração 3. E por último, ó, essa é a tração. Então, eu já tenho uma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês assim. Olha essa parte cinza, ó. Estão vendo isso aqui? Eu posso afirmar o quê? Que 2 vezes T é igual a T3. Posso não. Olhando essa parte aqui, ó.
essa parte aqui. T. Quantas cores para cima? Vamos pôr aqui de vermelho. Quantas cores para cima? Uma, duas é igual a T3. Beleza. Eu já sei que T2T é igual a T3. Vou olhar essa parte agora, ó. Vou olhar essa parte aqui, ó. Ei, eu não queria de roxo, de laranja. Quero de outra cor. Para vocês verem. Roxo aqui, ó. Olhando essa parte aqui agora. O que que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Que 2T3 é igual a T2. 2T3 é igual a T2. E aí? Vamos olhar o último aqui. Laranja, ó. Olha essa aqui de laranja. Eu tenho o quê? Eu tenho que 2T2 é igual a T1. E por último, T1 é igual ao peso. T1 é igual ao peso. Então, diminuir aqui para a gente fazer matemática agora. Então, espera aí. Quem é T3? T3 é T2 dividido por 2. Quem é T2? É T1 dividido por 2. E quem é o T1 é o peso. Então, eu posso afirmar aqui, com calma, que T2 é o peso dividido por 2. E que T3 é o peso dividido por 2, dividido por 2. Isso é o peso dividido por 4. E 2 vezes T é o peso dividido por 4. O 2 está multiplicando, passo dividindo. T, então, é o peso dividido por 8. Então, acabou. Ficou minha fórmulazinha assim. X, então, é igual a quem? A tração P dividido por 8 vezes L dividido por F. X, então, é P vezes L dividido por 8 dividido por F. Isso aqui fica aqui, ó. Igual a X. Isso aqui não é 4, é F. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso de segunda. Então, X é igual a P vezes L, 8 sobre F. Qual a nossa alternativa? Alternativa qual aí? Tem alternativa? Não sei. Não estou com ela aqui. Alternativa, não sei, eu travei. Letra A, gente. Gabarito. Letra A. Agora sim. Uma questãozinha boa.
E aí, copiaram? Essa é grande, né? Vai ter uma dessa na prova, professor? Talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez. E aí? Ó, depois, quem não conseguiu resolver essa, resolva, tenta resolver, veja o vídeo. Estudar é assim, tá? E com o auxílio desses vídeos gravados, te ajuda muito. Para o vídeo, tenta. Não conseguiu, veja mais o vídeo. E assim por diante. Entenderam? Vamos para a próxima? Mais outra aí. Vou para a próxima. Oh, questão 12, bonita, né? Questão 2, para a gente ir. Outra questãozinha, barra pesada, né? Mais tranquila. Escola Naval do Rio de Janeiro. Analise a figura abaixo, tá? A figura aí. Nessa figura, uma força horizontal tem módulo numericamente igual a 18 vezes a altura de H. Epa, com calma. Agora eu tiro esses dados que eu vou travar a figura aí. Eu já posso até travar a figura aqui, ó. Vamos travar ela aqui. Olha lá, nessa figura a força horizontal tem módulo numericamente igual a 18 vezes H. Então, a força horizontal tem módulo igual a 18 vezes H. Ele falou que essa força é 18 vezes H. Tudo bem?
a altura H do seu ponto de aplicação. Atua sobre essa viga homogênea presa a dobradiça na extremidade inferior. A viga tem comprimento. Qual é o comprimento? O comprimento é 6 metros. E é mantido na posição por um cabo horizontal na extremidade superior. Sabendo que a tração máxima, a tração máxima suportada pelo cabo é de 12 newtons. Então quer dizer que tem uma força aqui, ó. Vou pôr de outra cor para vocês verem. Borrachinha. Olha lá, ó. Quer dizer que tem uma força aqui, ó. Que ele chamou isso de tração. Certo? Sabendo que a tração mínima, o valor máximo da componente horizontal da força exercida pela dobradiça sobre a viga é... ele quer saber a dobradiça, a força sobre a dobradiça. Quer saber essa força aqui, ó. Que eu vou colocar de outra cor. Vou pôr um laranjinha para ficar bonito. E quer saber essa força aí, força da dobradiça. Condição de equilíbrio. Galera, quais são as condições de equilíbrio? Ter força resultante igual a zero, primeira coisa. Força resultante igual a zero. Então, se você olhar, você tem duas para esquerda e uma para direita. Então, eu posso falar que a força da dobradiça mais a tração é igual à força F. A força da dobradiça mais a tração é igual à força F. Qual é o problema? Eu não sei o valor dessa força F. Por quê? A força da dobradiça é a força F menos a tração. A tração eu tenho lá em cima. Falta a força F. Então, agora é a segunda condição. Momento resultante igual a zero. Gente, se o momento resultante é igual a zero, eu chegar aqui e adotar o eixo aqui, um no sentido e outro no outro, eu posso afirmar que o quê? Que o momento da tração é igual ao momento da força. Concorda comigo? O momento da tração é igual ao momento da força. Que é o momento da tração? É a tração vezes a distância da tração ao eixo. Momento da força é a força vezes a distância da força ao eixo. A tração é 12. Quem é a distância da tração? Até o eixo, 6. Quanto vale a força F? Quanto vale a força F? Não sei. A força F eu sei que vale 18H vezes a distância F. A distância F é H. É conta, hein? Então vai ficar com 18H ao quadrado é igual a 12 vezes 6. H ao quadrado é 12 vezes 6 dividido por 18. Simplificando aqui, ó, rapidão. 6 com 18 é 3, 12 dividido por 3 é 4. A altura, então, é 2. O H é igual a 2. Então, a força F é 18 vezes 2. Isso é 36 newtons. Acabou, não. E tem a força D. Quem é a força D? A força D é igual a 36, que é a força F, menos a tração, que é 12. 36 menos 12, isto é 6 menos 2, 4, 24 newtons. Eu já paguei. Não, já paguei. Resposta, já paguei. Letra, não sei qual é.
alternativa, qual é aí? Outra continha grande, né? Já paguei. 24 newtons. Letra qual, gente? E aí? Questãozinha boa. Augusto, eu gosto de fazer o seguinte, ver o assunto que ele viu na escola, lá no IFE, revisar com ele, resolver algumas questões em que ele precisa resolver e passo mais algumas questões para ele. Lógico, isso vai depender, poderia marcar 1 hora por semana, e aí eu vou tirando as dúvidas dele online, quando ele precisar, entendeu? Mas quanto precisar para valer, até 2 aulas, 2 horas. Mas pode ser 1 hora por semana. E aí? Tranquilona essa aí? Conta demais, né? Não é que é difícil, é trabalhoso. Copiaram, galera? Que eu quero fazer a última de hoje. Nossa última de hoje é massa. É legal. Então vamos nessa. Última de hoje. Olha que legal essa questão. Sem nem muita conta, né? Vamos ver, né? Um portão maciço e homogêneo de 1,60 metros de largura e 1,80 metros de comprimento, pesando 800 newtons, está fixado no muro por meio das dobradiças A, situada a 0,10 metros abaixo do topo do portão, e B, situada a 0,10 metros da sua parte inferior. Certo? Situada tal. A distância entre as dobradiças é de 1,6 metros, conforme o desenho abaixo. Se elas têm
peso e dimensões expressíveis, cada dobradiça suporta uma força cujo modo da componente vertical é a metade do peso do portão. Cada dobradiça suporta a metade do peso do portão. Considerando que o portão está em equilíbrio e que o centro de gravidade está localizado em seu centro geométrico, o modo da componente horizontal da força de cada dobradiça A e B vale respectivamente. Gente, se é a metade, a resposta é 400. Entenderam ou não? A resposta é quanto? 400. Por que, professor, que é 400 cada um? Estão sobre a mesma distância. Eu vou aumentar aqui, só para te provar. Vou provar com só... Estão sobre a mesma distância. Uma força vai ser para cá. Outra força vai ser para cá. Força de A, força de B. O eixo vai estar aqui, ó, no centro geométrico. Eles não estão à mesma distância? Estão. Se estão à mesma distância, meu eixo aqui, eixo, as forças vão ser iguais, tá? As forças vão ser iguais. Por quê? Veja comigo. Essa distância daqui para cá são ou não são iguais? Então vai ficar assim, ó, só para mostrar uma coisa. O momento da força A é igual ao momento da força B. Momento força A vezes a distância A é igual a força B vezes a distância B. Certo? Força A eu não sei. Quem é a distância? Vai ser quem? Olha quem é a minha distância. É a metade disso aqui, né? Então tem aqui o peso. Vai ser quem é a distância? 1,5, 0,75. É igual a força B, que é a distância. 0,75. Essas forças são iguais. Já defini que a força A é igual à força B. A força A mais a força B é igual ao peso. Então, 2 vezes a força A é igual ao peso, que é 800. Força A é igual a 800 dividido por 2. Então, a força A é 400 newtons. E quem é a força B? Também 400 newtons. Não precisava nem fazer, né? Matava aí a questão de imediato. Galerinha, valeu. Estude para a prova. É só 2 capítulos. Estude. Vocês não vão ter mais aula daqui para lá. Que a semana que vem, na quarta-feira, é nossa avaliação. Estou aí no Zap para qualquer momento vocês tirarem dúvidas, tá? Que vocês precisarem, pode mandar uma dúvida lá para a gente, certo? Não deixe de tirar dúvidas e valeu para vocês até agora. Que dia? Sexta tem prova semana que vem. Então, valeu, 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 valeu.